Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor nesse momento, para que sua bondade nos cerque e venhamos a ouvi-lo. Ó Santo Justo, Santo, Eterno, Imutável, o Senhor, que é Criador e sustentador de todas as coisas, estás entre nós, ó Deus, sendo louvado e engrandecido. E agora, ó Deus, conforme Tu ordenas, estamos agora dispostos a Te ouvir e, claro, Senhor, apreensivos para que o Senhor trate com a nossa alma, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos edifique para a glória do Teu santo nome, Senhor. Então, seja favorável, ó Deus, não somente nos falando, mas também nos atingindo em Tuas palavras com flechas eternas, Senhor, nos ferindo e nos sarando para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Que assim seja, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, de todas as igrejas da Ásia, Laodiceia apresenta um problema peculiar. A cidade ela estava localizada nas principais rotas comerciais, o que a tornou o grande centro de riqueza e luxo. Sua indústria de tecidos, especialmente a lã negra e brilhante, era famosa em todo o Império Romano. Assim como a cidade, óbvio, a igreja também era próspera, estava num grande centro comercial, materialmente falando, era uma igreja de fato rica. Posso imaginar, irmãos, os membros desfilando pelas ruas e pelo templo com suas vestes finas e caras. Será que alguém invejava o guarda-roupa do outro? Penso que não, provavelmente não. No entanto, se você recordar bem, Jesus não elogia suas roupas. Ele denuncia que a igreja está nua, que a igreja está despida espiritualmente. Ele diz o seguinte: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3,17. Em outras palavras, é possível estar coberto de grandes marcas e ainda assim nu diante de Deus. A elegância, irmãos, exterior, de nada serve quando a alma está descoberta diante daquele que tudo vê. É possível andar bem vestido entre os homens e ao mesmo tempo, completamente exposto diante de Deus. E se houve alguém, irmãos, que precisasse estar verdadeiramente preparado a se apresentar diante de Deus, esse era o sumo sacerdote de Israel. Nós estamos vendo roupas e mais roupas que o Senhor tem instruído quanto à vestimenta do seu sacerdote. Óbvio, irmão, sua missão era sublime: entrar no santuário de Deus para encontrar o Deus vivo. Então, o que o Senhor tem falado mostra muitas vezes que não bastava uma boa intenção, uma boa aparência, ele precisava estar devidamente vestido conforme o Senhor tem instruído. E o Senhor, irmãos, cuidou de cada detalhe. Como nós vimos, uma estola, por exemplo, com os nomes das 12 tribos de Israel gravados nos ombros, o peitoral do juízo sobre o peito do sacerdote, símbolo de que o povo estava continuamente sobre o seu coração. Mas não parou por aí. Agora nós veremos um manto, um diadema, um turbante, um cinturão e uma cueca samba-canção. E nada era por acaso, irmãos. Essas vestes não eram meramente ornamentais. Elas refletiam a dignidade do ofício e a santidade exigida daquele que se aproxima de Deus. Mas havia um problema. Apesar de tudo isso, nenhum sacerdote era perfeitamente santo. Isso trazia um certo medo, um certo temor a Israel e até o próprio sacerdote. Já pensou? Oferecer um sacrifício
imundo? Por mais bela que fosse a veste, irmãos, a alma do sacerdote ainda continuava manchada pelo pecado. Ainda havia lutas com relação ao pecado. E toda aquela glória exterior, em termos de vestimenta, contrastava com a miséria interior. Por isso, irmãos, apontava para algo maior. Era necessário um santo sacerdote, um homem que pudesse puramente entrar na presença de Deus definitivamente, sem medo. Um homem que não tivesse mancha nenhuma. E esse sacerdote veio, Cristo. O que nos remete ao tema de agora à noite. O Emanuel, o santo sumo sacerdote. Veja, irmãos, é isso que nós vamos ver agora no capítulo 28, o verso 31 ao verso de número 43, que o Senhor nos dá instruções e também nos mostra verdades espirituais profundas a respeito de Cristo como sendo o cumprimento de tudo isso. Vamos ver então que, mais uma vez, o Senhor continua a instruir os sacerdotes, ou a Moisés, para que se vistam os sacerdotes. E aqui o Senhor, a primeira parte, vai instruir o povo para que, ou Moisés, para que os sacerdotes também possam vestir uma túnica. Veja o verso número 31 ao verso de número 35. Faça também a sobrepelez da estola sacerdotal toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça, essa abertura será rematada como a abertura de uma gola para que não se rasgue. Em toda a borda da sobrepelez coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda da sobrepelez um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Esta sobrepelícia estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Note, irmãos, o sumo sacerdote aqui recebe a instrução do Senhor para que ele também vista uma túnica. O que nós estamos vendo aqui em resumo é que o Senhor ordena que ela deveria ser de cor azul ou violeta. Mesmo as cores, lembre-se que sempre há uma associação com os itens da tenda do tabernáculo. E no caso aqui, as mesmas cores da cortina, da entrada e o véu que estava ocultando o Santo dos Santos. O Senhor diz, não pode ter costura, deve ficar sob a estola, que chegava pelo menos ao joelho. Como se fosse um grande blusão, agora com uma abertura, um tipo de colarinho, que fosse resistente. O Senhor, então, manda que essa parte ela seja adornada com romãs, uma fruta redonda e avermelhada com sementes, dando um grande embelezamento à peça. Havia também, o Senhor ordena que tivesse colocados campainhas que tilintavam sempre que o sumo sacerdote se movimentava. Então, o movimento dele, o Senhor queria que eles fizessem barulho quando estivessem dentro da tenda. E aí nós vamos mais na frente falar sobre isso. E o Senhor, então, não termina aqui. Além dessa peça, dessa túnica, que o Senhor quer com romãs, com sinos, que não pode ter costura, que deve ter o mesmo aparato dos tecidos do Santo dos Santos, da cortina da tenda, o Senhor também acrescenta mais uma informação. O Senhor quer também um turbante, que completasse o uniforme do sumo sacerdote. Veja o verso 36 a 38. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela madeira de gravuras de sinetes as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor.
O que o Senhor está instruindo aqui é que também os sumos sacerdotes deveriam ter um turbante que deveria ser feito de linho, e ele deveria ter um enrolado na cabeça do sumo sacerdote para que ficasse com uma aparência de uma coroa, e ficasse enrolado de tal forma que a preocupação do Senhor era que esse turbante que parecia uma coroa, ele ficasse fixado na cabeça do sacerdote, para que na hora em que eles fossem fazer o serviço de sacrifício, esse turbante não caísse. Então ele deveria ser muito bem amarrado à cabeça do sacerdote. A parte mais importante que se destaca aqui era a placa dourada, ou um tipo de coroa que o Senhor ordena que fosse fixado à frente da coroa sacerdotal, e ela se apoiava na testa do sumo sacerdote. E o Senhor diz: nessa placa deve estar gravado santidade ao Senhor. Óbvio, irmãos, essa inscrição marcava o sumo sacerdote como pertencente ao serviço sagrado de sua majestade. Então o Senhor não só ordena uma túnica, mas também ordena que o sacerdote tenha um turbante, que nesse turbante tem uma placa de ouro, e que essa placa de ouro, ela também tenha o nome, a inscrição, santidade ao Senhor. Mas não parou por aqui. Por baixo de suas outras roupas, o sacerdote deveria vestir uma túnica também, um vestuário de mangas compridas que ia até o chão. Veja o verso 39 a 41. Você terá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão, você fará túnicas, cinto e turbantes para que lhes deem glória e beleza. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele, unja, consagre e santifique-os para que me sirvam como sacerdotes. Observe, irmãos, a túnica é mais uma túnica que era feita de linho fino. O Senhor preocupa que seja cuidadosamente tecida e cobria, no caso agora, o corpo todo. E essa túnica era a primeira a peça a ser vestida. Sobre ela, o Senhor tinha ordenado, vinha um cinto, que era uma faixa artisticamente bordada, não esse cinto que nós usamos costumeiramente, mas era um tipo de faixa, uma faixa bordada, que deveria ser ajustada à túnica na cintura, dando firmeza aos movimentos do sacerdote durante o serviço. Então Deus não estava também só preocupado com a fixação do turbante, mas também que toda a veste sacerdotal ela estivesse presa, fixa, para que o sacerdote ele pudesse fazer os serviços sacerdotais sem se preocupar com o movimento de suas vestes. Os filhos de Arão, o Senhor ordena que eles também deveriam usar as túnicas, cintos e tiaras semelhantes, ainda que sejam mais simples, pois todos os que ministravam diante do Senhor precisavam apresentar esse decoro, essa dignidade. Então, essas vestes que o Senhor está ordenando, claro, visava, como ele diz, glória e ornamento. Ou seja, está mostrando essas exigências, que o Senhor queria que fosse assim, porque todo esse cuidado, a forma como era amarrada, a forma como as vestes ficariam ajustadas, a forma como o turbante ficaria na cabeça, e tudo isso porque o Senhor estava mostrando que ali aqueles homens exerciam uma função elevada e sagrada. As instruções finais dizem respeito à roupa de baixo. Uma cueca, samba canção, agora de um número GG ou extra G, o Senhor exigiu que fosse assim. Veja o verso 42, né? E o verso 43. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Observe, irmãos, aqui o Senhor ordena
essa vestimenta, que tinha como um objetivo garantir a decência e a reverência diante de Deus. Porque, irmãos, diferente dos sacerdotes pagãos, que serviam quase desnudos, o Senhor ordena que os seus sacerdotes, eles estivessem devidamente vestidos e se preocupassem também com suas roupas íntimas na hora de cumprirem suas funções sagradas. Deveriam estar muito bem vestidos. Por isso que o Senhor ordena um short grande, tipo samba-canção, especificando como deveria ser o tamanho, para que a sua nudez não fosse exposta. Lembre-se, o sacerdote ele usa como se fosse um vestido. Então, quando ele for subir ao altar ou alguma situação semelhante, ele não poderia ter as suas partes expostas. O Senhor está dizendo, cuide para que seja assim. E isso é estatuto perpétuo. Isso não é só para ele, é para toda a geração que vier posteriormente. Então, note, irmãos, veja a preocupação do Senhor até em instruir com relação à roupa íntima das pessoas, no caso dos sacerdotes. E aqui, irmãos, esse é mais um texto, né? Às vezes, quando eu pego textos, uma sequência de textos assim, eu fico me perguntando por que eu inventei esse negócio, né? Mas o bom da exposição Lex Contínua é isso, né? O enriquecimento. Mas é de fato, irmãos, esse é mais um texto que parece entediante, fala turbante, fala de túnica, depois de outra túnica, depois fala de cueca, samba, canção. Isso parece ser entediante, né? E tantos detalhes que a gente vê. O Senhor é tão detalhista, né, que nós muitas vezes acabamos nos perdendo nos seus detalhes, né? E até perguntamos, por que o Senhor é tão detalhista com isso, né? O Senhor se preocupou até com a roupa íntima do sacerdote, né? É claro, irmãos, tudo isso tem um significado, tem um objetivo, né? E muitos são os ensinos. E é isso que nós vamos tentar ver agora. Óbvio, uma coisa clara que vem sendo mostrada aqui é que todo esse detalhamento, irmãos, com relação às vestes dos sacerdotes, é para mostrar um senso do sagrado. Há um serviço sagrado sendo feito, e Deus quer que haja um espetáculo visual, para que, quando olhassem para o sacerdote, eles entendessem que ali havia algo muito mais do que vestes bonitas, com coisas brilhantes, para que eles entendessem que ali, irmãos, havia realidade maior. E no caso, irmãos, todo esse adorno apontava, óbvio, para uma realidade santa, uma realidade de uma majestade santa, mostrando, irmãos, óbvio, que o ofício do sumo sacerdote, o ministério do sumo sacerdote era importantíssimo. Sua roupa especial, óbvio, então, irmãos, mostrava que ele tinha um chamado sagrado. Ele estava sendo vocacionado para representar o povo perante um Deus santo, glorioso em sua beleza. Não era qualquer coisa, né? Por isso, o que o Senhor está mostrando é que suas vestes devem fazer justiça ao seu ofício e ao caráter de Deus, né? Não é porque ele deve andar bonito, é porque ele tem que mostrar que ele é um oficial, ele é um líder, e ele está a serviço do Deus dele, principalmente, irmãos, quando faz expiação pelos pecados, né? Sempre que o povo pecava, trazia suas ofertas e sacrifícios para o tabernáculo, e então o que é que o sumo sacerdote fazia? Ele apresentava essas ofertas, esses sacrifícios ao Senhor, e Deus aceitava o seu povo com base em um sacrifício, e para que o sacrifício fosse aceito, ele precisava ser ofertado por um sacerdote santo. Não é à toa, irmãos, que o sacerdote tinha na testa, pois confirmava, irmãos, que Deus o via como santo, e assim garantia que o Senhor aceitaria o seu sacrifício
o sacrifício do seu povo. Não era somente, irmãos, uma função, era também uma posição diante de Deus que o sacerdote deveria entender que estava exercendo. O sumo sacerdote, irmãos, então, Deus está mostrando que deveria ser um homem santo em nome do povo. Sua salvação dependia da justiça representativa. Veja, irmãos, todas essas vestes, entenda, o Senhor está mostrando que a importância do ofício sacerdotal. Não adiantava o povo oferecer sacrifício se o sacerdote falhasse. Não adiantava o povo oferecer sacrifício se aquele que deveria se apresentar a Deus como santo falhasse. Se aquele que estava a representar o povo não entendesse a dimensão, a santidade do seu ofício, não adiantava nada disso. Por isso que o Senhor não só queria que aquele aparato visual chamasse a atenção do povo, mas também chamasse a atenção do próprio sacerdote, quando ele estivesse com aquelas roupas, ele entendesse que ali estava um serviço sagrado, que ele estava representando um povo diante do Senhor. E aí, irmãos, também quando o povo via a inscrição, era uma confiança, porque eles sabiam que Deus ali considerava aquele homem santo perante o Senhor. Imagine, irmãos, a frustração que seria para um povo ver um sacerdote morto e não podendo adentrar no Santo dos Santos por causa da sua pecaminosidade. Então, irmãos, já que ele é um Deus santo, ele quer que o povo entenda isso, e ele só aceita um sacrifício santo. Então, por isso, o sacerdote deveria ter a inscrição de que é santo, por isso, o sacerdote deveria vestir vestes santas. Isso mostra, irmãos, que a vocação era uma vocação perigosa. Não existia, irmãos, vocação mais perigosa do que a do sumo sacerdote. Todas as vezes, irmãos, que ele servia no tabernáculo, sua vida estava em jogo. Até mesmo suas roupas, irmãos, serviam como alertas. Veja, o Senhor disse, eu quero campainhas na roupa dele. O Senhor, às vezes, é muito engraçado. Eu quero campainhas em seu manto. E você fica perguntando, para que Deus botar uma campainha no peito de um sacerdote? Me diga, né? Já pensou, você, aqui em Currais Novos já é comum, você está andando no meio da rua, lá vem um povo até com um bode, né? De vez em quando você encontra aí uns bodes soltos, você fica com vontade de pegar um e fazer um churrasco, né? E o barulho lhe incomoda, e Deus diz assim, eu quero campainhas no peito dele. Quando ele se mexer, eu quero ouvir. Por que isso, irmãos, né? Eram necessárias, irmãos, por causa do que ele estava fazendo. O Senhor diz, para que se ouça o seu sonido quando entrar diante do Senhor e quando sair. E isso, olha o que o Senhor diz, e isso para que não morra. Eu quero que eles tenham campainhas, que façam esse barulho, para que eu não mate eles. Por que isso, irmãos? Então, enquanto o sacerdote estava executando suas tarefas por trás das cortinas do tabernáculo, imagine todo o movimento, mantém acesas as chamas ali do candelabro, troca o pão, faz uma coisa, faz outra. Imagine, né, que as campainhas elas estão ali tocando com o seu movimento, e a princípio isso mostra para o povo que tudo está bem. O sacerdote, ele está fazendo as atividades santas dentro do templo, diante da presença do Senhor, mas ele está vivo. Isso é um sinal positivo. Então ele está ali em movimento. O sacerdote está diante de Deus e ele está vivo, está sendo mantido vivo. Que coisa boa, né? Ele está nos representando, parece que Deus tem aceitado. E mesmo sem vê-lo, irmãos, o povo estava ali consciente disso, que ele estava fazendo o serviço. Mas o ponto mesmo, irmãos, é que o som da campainha anunciava que ele estava entrando na presença de Deus. Assim como também indicava, irmãos, que ele era um santo que estava fazendo a obra de Deus à maneira de Deus. E assim ele estava mantendo o povo seguro na presença de Deus. Então, por que os sinos, né? Entendam, irmãos,
A maior coisa que o Senhor está nos ensinando é que o sumo sacerdote precisava pisar com cuidado. Ele precisava vestir seus sinos. Caso contrário, morreria. Não só porque o povo estava ouvindo, mas porque Deus queria ouvi-lo entrando no Santo dos Santos. Deus queria ouvi-lo quando ele estivesse entrando na presença de Deus. Porque Deus está querendo ensinar que ninguém entra na presença dele sem aviso. O Santo dos Santos não é a casa da mãe Joana, é onde Deus está. Então o sino é como se estivesse pedindo, batendo a porta, pedindo autorização para entrar no Santo dos Santos. Então, quando ele ia em direção ao Santo dos Santos, o Senhor sabia que ele estava entrando, mas também o sacerdote deveria entender, quando as campainhas tocassem, que ele estaria entrando diante de um Deus santo. Por isso, irmãos, Deus exigia que o sacerdote fosse santo. Imagine o peso de tudo isso sobre o sumo sacerdote. Imagine a carga espiritual, emocional sobre o sacerdote. Ele não poderia errar. Ele estava entrando diante de um Deus santo. Então, toda aquela veste, turbante, santidade ao Senhor, campainhas, ele deveria entender: eu tenho que ser santo para entrar diante do Deus santo. Quando eu entrar, ele vai saber que eu estou entrando. Se eu entrar em pecado, o risco é grande. Irmãos, líderes não santos desonram o Deus que dizem servir. O sumo sacerdote só podia entrar na presença de Deus se entendesse isso, se estivesse santo, vestido conforme a ordem divina e consciente de que cada detalhe do seu ministério era questão de vida ou morte, porque é um Deus santo. Deus exigia reverência, pureza, e o Deus disse: para que não morra. Líderes, irmãos, que servem de modo leviano, esquecem que estão diante do mesmo Deus santo. Quando líderes perdem, irmãos, o senso do sagrado, transformam a religião em espetáculo humano. E sua irreverência não apenas mancha o serviço, mas profanam o nome de Deus diante do povo. Richard Baxter, no livro O Pastor Aprovado, diz: a maior desgraça que um povo pode ter, um líder que não é santo. E ele chega a dizer, inclusive, assim: nós olhamos tantas qualidades de um líder, mas geralmente nós nos esquecemos da santidade. Paulo advertiu a Timóteo: conserva-te a ti mesmo puro. Também, o bispo deve ser irrepreensível, sóbrio, modesto, apto para ensinar. E aí, faço uso das palavras de Baxter: um ministério impuro é uma contradição viva. O mesmo que prega contra o pecado e vive nele é uma vergonha para o Evangelho. E é. Isso mostra, irmãos, que Deus exige líderes santos, porque o Deus que exigia santidade no tabernáculo é o mesmo Deus que exige santidade no púlpito e naqueles que governam a igreja. Líderes que não são santos são uma desgraça para o povo. E quando líderes deixam de andar em santidade, irmãos, e reverência, o som de suas campainhas são silenciadas. O povo já não percebe vida espiritual em seus ministérios. Não é interessante? O povo vibrava porque o sumo sacerdote estava diante de Deus e Deus estava ali e não o matou. Hoje tem igrejas que amam pastores pervertidos, escolhem líderes imundos que são mais conhecidos pelos seus casinhos com mulheres alheias, pelos seus negócios fraudulentos, do que mesmo pela sua santidade. E aí Paulo advertiu Timóteo quanto a isso, porque o povo já não percebe vida espiritual em seus líderes. O que eles veem é somente
barulho, aparência exterior. E aí Paulo adverte a Timóteo: tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. E aí o puritano Thomas Watson comentou: a santidade é a alma do ministério, a alma dos líderes. Robert Machine, ele chega a dizer que o povo precisa da santidade dos seus líderes. E um ministro, um líder, sem santidade é como um sino rachado. Pode soar alto, mas não produz barulho agradável ao céu. Um líder, irmãos, sem reverência e santidade, torna-se um eco morto no templo de Deus. Deixa eu te perguntar: você vê santidade nos líderes desta igreja? Você considera esse critério quando você vai escolher líderes santos? Você vê santidade no pastor? Isso é sério. Isso é sério. Tão sério que o Senhor se preocupou com os sumos sacerdotes. Agora, irmãos, é interessante porque o Senhor tem se preocupado com as roupas de baixo, né? Olha, o sacerdote poderia ser destruído por uma cueca vestida de forma errada, né? Para você ver, irmãos, mulheres principalmente, né? Olha como o Senhor se preocupa como a gente se veste na presença dEle. Não? Você acha que Deus está amando mulheres sensuais que expõem seus corpos na presença do Senhor? Você acha? Pense nisso. Mulheres que expõem sua intimidade, seus decotes, as suas marquinhas de praia, ou até mesmo as suas roupas íntimas de vestidos tão curtos, os desenhos da sua intimidade quando os vestidos são a vácuo. Como é que o Senhor vê isso, hein? O Senhor se preocupou com a cueca do sacerdote. Uma samba canção batendo no joelho, né? Ele não vai se preocupar com o seu biquíni na praia. Ah, pastor, mas eu não estou num culto. Você está na presença de Deus, lembre-se disso. Você, quando sai do culto, você não deixa de estar na presença de Deus, não. Tá bom? Mas Deus tinha preocupação com isso, e tanto é que Deus disse: até a cueca samba canção tem que ser grande, batendo no joelho. Ele tem que estar bem vestido com relação a isso aí. Porque se ele subir alguma coisa e aparecer a intimidade dele, eu mato ele. Se aparecer a intimidade dele, eu vou matá-lo. Então ele tem que estar bem vestido, né? Isso é uma questão, irmãos, de vida ou morte. Claro, irmãos, o que o Senhor está instruindo aos sacerdotes, esses princípios, eles se voltam para o povo de Deus na instrução da sua lei. Por exemplo, o 7º mandamento proíbe sensualidade. O 7º mandamento proíbe a nudez. O 7º mandamento proíbe que os nossos corpos sejam expostos indevidamente, ou seja, para outros que não sejam nossos cônjuges. Né? Então, o que dá para o sacerdote se aplica também ao povo. Isso, irmãos, para mostrar a seriedade, porque se o sacerdote é rejeitado, irmãos, o povo também é. Se o sacerdote é imundo, o povo também é. Um pastor que não é santo, o povo também vai ser. Um presbítero que não é santo, o povo também não será santo, né? E claro, irmãos, se Deus não aceitasse, ele morreria. Se Deus não aceitasse, ele morreria diante do Senhor.
Então, um princípio importante, irmãos, entrar na presença de Deus é uma questão de vida ou morte. A questão é que quando nós vamos nos apresentar diante de Deus, nós devemos nos perguntar: Deus vai nos aceitar ou nos rejeitar? Ele vai nos condenar pelos nossos pecados? Ou Ele vai nos aceitar em virtude de um sacrifício oferecido por um sacerdote? Essa pergunta, irmãos, será respondida de uma vez por todas no dia do juízo, quando todos se apresentarão diante de Deus. E então, o que o Senhor diz? Somente os santos sobreviverão. Por isso que o autor aos Hebreus diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. O problema, irmãos, observe, irmãos, os detalhes da narrativa. Do mesmo jeito que é cansativo estudar detalhadamente essas narrativas dentro dessa estrutura, dentro desses blocos que nós estamos vendo aqui, mas você percebe que todos esses detalhes o Senhor está fazendo um contraste entre santidade e pecado, entre impureza e santidade, entre um coração pervertido e um coração santo. Sempre há esse contraste para que nesses aparatos externos denunciasse que o pecado é algo imundo, é algo impuro, Deus não aceita, Deus não é conivente, Deus não se relaciona com pessoas imundas, que Deus não tem compromisso com aqueles que não têm compromisso com a sua santidade. Veja, tudo isso, todo esse movimento é para mostrar um contraste entre um Deus que é santo, que por isso que aqueles que se aproximam dele devem ser santos, enquanto que ao contrário é ofensa à sua natureza. O problema, irmãos, é que nós esquecemos dessa questão tão séria. Não é assim que nós agimos? Qual é a nossa tendência? Minimizar o pecado. Melhor ainda, se é que podemos dizer melhor. Geralmente os outros é que são pecadores. Eles são mais injustos, eles são mais depravados, eles são mais maliciosos. Nós não somos tanto assim, não é? E quando pecamos, sempre temos uma desculpa para nos justificar. Sempre temos o nosso arrumadinho, o jeitinho brasileiro de tentar amenizar a realidade do pecado e suas consequências. Pior, sabe o que é? É que muitos já se acostumaram. Muitos já se acostumaram. Tem gente que já se acostumou a mentir, mente que nem sente, a violar o dia do Senhor, a dividir a igreja com briguinhas, com fofocas, a roubar o Senhor nos dízimos. Tem gente, irmãos, que já está acostumado com o pecado, já se acostumou, já convive, é o ursinho de pelúcia dele, o animal de estimação. São como criadores de porcos que já se acostumaram com o cheiro das fezes dos animais. Mas não percebem que estão cobertos do excremento da depravação. Não percebem que estão fedendo diante de Deus. E Deus está dizendo: é santidade. Isso é uma questão de vida ou morte. Estamos diante de um Deus santo. O sacerdote deveria ser santo. O povo deveria ser santo. E a demonstração disso era oferecer sacrifício, porque eles estão lidando com coisas santas. E nós tratamos as coisas santas como imundas. Deus está dizendo: não trato. Toda essa preocupação. Isso, irmãos, ecoa no Novo Testamento. Epístolas direcionadas para falar da piedade. Cartas escritas para falar de uma liderança piedosa. Para nos alertar, irmãos, que o que nós tentamos amenizar, Deus não ameniza. Ou você vai à presença de Deus para ofendê-lo, ou para agradá-lo. Não tem meio termo aqui agora. Ou você está agradando a Deus ou ofendendo. Não tem meio termo. Ou aqui a graça está sendo derramada, ou Deus está olhando para você com juízo. Não tem meio termo.
São coisas santas. Nós não podemos nos esquivar disso e esquecer disso. Mas ainda assim, irmãos, veja, o Senhor nos mostra que o ponto é que, ainda que seja assim, ainda não temos como fugir de uma realidade. Por mais santo que o homem seja, que o seu povo seja, a realidade do pecado ainda está ali, no meio do seu povo. Por isso, irmãos, que essas coisas apontam para uma realidade maior, para Cristo. O Cristo cumpre tudo isso. E Ele é visto como o santo sumo sacerdote. Glória a Deus por isso. Porque Ele é designado por Deus para perfeitamente cumprir aquilo que, por mais santo que seja, nenhum sacerdote conseguiria. Por isso, irmãos, eu amo o Evangelho de João, com a preocupação de provar que Cristo é o enviado de Deus e que cumpria as promessas. João tem um tom hebreu em sua escrita, ou seja, ele gosta de fazer conexões com o Antigo Testamento. E às vezes a gente não percebe isso, mas vamos perceber agora em João capítulo 19. Veja comigo rapidinho uma coisa importante que o livro de João registra. João 19. Vejamos primeiro o verso número 2. Vamos ler 1 e o verso de número 2. Veja o que diz. Por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Prestem atenção. Também o vestiram com um manto de púrpura. Vá para o verso 23 e veja o que diz também João. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado. E pegaram também a túnica. Preste atenção, vocês lembram que a túnica era sem costura? A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. João está detalhando tudo isso, irmãos, não é porque João é um cara que aprecia moda. Óbvio, são detalhes que conectam o Antigo Testamento. Primeiro, se você lembrar bem, o Salmo Messiânico de número 22, especialmente no verso 18, vai profetizar que o Messias teria sua roupa distribuída e lançariam sortes a respeito dela. Pode ler depois o Salmo 22, verso 18. Mas aqui, prestem atenção, em segundo lugar, uma túnica costurada de alto a baixo, ou sem costura, de alto a baixo, tecida, tecidos. Por que essa preocupação com as roupas, Senhor, do Senhor, né? Porque essa briga por roupas, esses detalhes de roupas, estavam mostrando a identidade de Cristo como um sacerdote. Quem era o homem, irmãos, no Antigo Testamento que vestia um manto sem costura, tecido com púrpura? Acabamos de ver aqui, o sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote cujo manto era feito de uma única peça com abertura na sua cabeça. Ao mencionar, irmãos, o manto sem costura, João indicou que quando Jesus está sendo conduzido à cruz, ele estava executando o trabalho do sumo sacerdote de suportar o nosso pecado. Tudo que estava começando a acontecer com Cristo era o trabalho de um sumo sacerdote para conduzir o seu povo. O sumo sacerdote era símbolo, Jesus era a realidade. E, óbvio, irmãos, ele faz por nós todas as coisas que o sumo sacerdote fazia por Israel. Ele vai à cruz, ele toma sobre os seus ombros o fardo do nosso pecado.
Ele vai à cruz, ele carrega nossas preocupações perto do seu coração. Na morte, ele nos apresenta perante Deus. E quando tudo é consumado, diz Hebreus que ele se apresenta em perfeita santidade diante de Deus, para que sejamos santos ao Senhor. Então agora, ele nos veste com o manto de sua justiça. Ou seja, irmãos, entendam, o sacerdote ia com todo aquele aparato que mostrava a sua santidade, reverência. Jesus vai quase nu. Pegam seus mantos, suas vestes, distribuem, negociam, e Jesus sobe quase nu como um sumo sacerdote. Por quê? Porque a santidade era ele. Ele não precisava de inscrições na testa. Ele era o Deus Santo que estava sendo crucificado. Ele era a santidade plena, perfeita, sendo crucificada. Ele não precisava de vestes, porque a sua santidade é a essência de sua natureza, é a veste do seu ser. E por isso que o autor aos Hebreus diz, ele é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Por isso que Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, diz, é ele a nossa santificação. Em outras palavras, irmãos, a Bíblia diz que ele é santo por nós, para que possamos ser santos para Deus. Por isso que João diz, se pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, irmãos, por mais santos que sejamos, somos pecadores. Mas se olharmos para Jesus em fé, da mesma forma como os israelitas olhavam para o sacerdote no tabernáculo, nós seremos santos ao Senhor. E aqui, irmãos, deixa eu te dizer, tantas vezes tentamos encobrir o nosso pecado, fantasiando-nos para sermos bons diante de Deus. Nós gostamos disso. E claro, irmãos, diante dessa verdade, o que deveríamos fazer no lugar disso é confessar o nosso pecado e olhar para Jesus, a nossa salvação. Em vez disso, irmãos, o que é que nós fazemos? Nós procuramos aquietar nossa própria consciência e se apresentar bem aos outros. Nós gostamos de dar propina à nossa consciência com nossas vestes. Nós gostamos de mostrar aos outros que nós estamos bons, somos santos, porque por vezes andamos muito bem vestidos. Por isso, tem tanta gente que tem fama de que vive, mas está morto. Agora, quando lidamos, irmãos, com Deus, a consciência lateja. Não. Quando lidamos com Deus, irmãos, a consciência lateja e é condenada, porque o peso do julgamento de Deus cai. E a culpa e a vergonha, até então aquietadas, elas são reavivadas e nada pode aquietar o desconforto do inquieto coração diante do Senhor. E aí vem o choque de realidade, é quando nós descobrimos que estamos nus diante dos olhos daquele com quem lidamos. A alma tenta em vão se ocultar, pois a voz de Deus se faz ouvir no interior e arrasta o culpado para a sua presença. Não há jardim que esconda nossa nudez diante de Deus. Não há veste que esconda nossa nudez diante de Deus. Não há folha que cubra a sujeira do nosso corpo. Não há grife que oculte as manchas do nosso pecado. É aqui, irmãos, que se faz necessário uma justiça que não é nossa, e mais que se torna preciosa para a alma. Tudo que os israelitas faziam, toda essa realidade,
eles viviam a expectativa da promessa de um Redentor, porque era nele que essa cobertura apagaria todo o pecado e vestiria o pecador com purezas que, de fato, esconde o pecador diante de Deus e faz com que ele possa ter acesso a Deus com ousadia. É, irmãos, a justiça do nosso sumo sacerdote que nos capacita a nos apresentar a Deus. Eu luto pela santidade, mas não sou como desejo ser. Você também não. Porque, entenda, todos nós estamos ainda com a imundície do pecado. Estamos com a natureza caída. Por isso, irmãos, o que precisamos urgentemente é de alguém que nos represente perante Deus em perfeita santidade. Por isso, precisamos olhar para o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, e nos agarrarmos à cruz com fé, para recebermos o seu manto de justiça, o seu manto de santidade. Porque somente Ele morreu pelos nossos pecados. Caminhando para o final, irmãos, lembremos da igreja de Laodiceia. Ela se orgulhava de suas roupas luxuosas, de seu refinamento. Mas olha o diagnóstico de Cristo: está pelada, está nua, está despida. Ela tinha todo o dinheiro que uma pessoa desejaria para comprar o que ela quisesse. Mas o Senhor diz: perdesse o ouro, aquilo que é de valor que eu poderia te dar e que o ouro não pode comprar, a comunhão com Deus Santo. A mesma tragédia, irmãos, pode acontecer conosco. Podemos estar vestidos de vaidade, de autossuficiência, cobertos de aparência e religiosidade, e ainda assim estarmos completamente nus diante do Senhor. Jesus, porém, irmãos, continua falando à sua igreja com amor. Jesus fala àqueles que estavam nus e oferece verdadeiras vestes. Aconselho-te que de mim compres vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Isto é, Jesus não apenas denunciou a miséria de Laodiceia e denuncia a nossa miséria, mas também provê o remédio. O Senhor não rejeita o pecador que reconhece a sua nudez, antes o reveste com a beleza de sua própria santidade. Portanto, irmãos, o que nós devemos aprender hoje: não esconda a sua nudez espiritual atrás de boas obras, de reputação ou de aparência. Nenhuma veste é capaz de cobrir a sua alma diante dos olhos de Deus. Somente Cristo pode vestir-nos com a pureza que o Pai exige. Então, arrependa-se e volte para Cristo. Arrependa-se da sua imundície, da sua depravação, e volte-se para Cristo e encontre santidade nele. Tire as vestes da sua arrogância, do seu orgulho, porque só assim você irá vestir-se da santidade de Cristo, do manto dele. O Emanuel, sumo santo, sumo sacerdote. Bom, em vez de andar como Laodiceia, irmãos, confiante em sua própria glória, curve-se diante do Cordeiro para cobrir a vergonha, que morreu para cobrir a vergonha dos nossos pecados. A questão não é se você está bem vestido. A questão é se você está vestido com a beleza da santidade de Cristo. E aí, se você tiver, irmãos, você vai ouvir o som gracioso das campainhas do verdadeiro sacerdote quando ele vier
nos tornar santos para todos sempre. Suas campainhas irão tocar quando Ele vier, nos avisando que Ele está chegando para nos tornar santos para sempre. Isso é uma promessa para todos aqueles que nele confiam e esperam um dia serem santos. Por isso, você que está aqui hoje, que não tem Cristo, Ele te convida a deixar essa nudez e vestir a sua glória. Seus pecados estão fazendo você, deixando você nu hoje e agora diante de Deus, e Ele está te convidando: eu quero vestir a tua nudez. Encerro, irmãos, dizendo um dos mais belos trechos que fecham o Apocalipse do mesmo João. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Amém. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de mais uma vez, Senhor, ouvirmos a Tua voz, sermos instruídos, consolados e alertados, Senhor, e nos faz santos, arrependidos, vestidos da justiça de Cristo, da santidade de Cristo, Senhor. E nos dá, ó Deus, esta santidade para que agora, Senhor, nos assentemos à mesa sem te ofender, para que celebremos a comunhão com o Senhor, em nome do Cordeiro que foi morto. Amém. Irmãos, cantemos ao Senhor.